capítulo 6 da Lei de Destruição, tópico: destruição necessária e destruição abusiva. Perguntas de 728 a 736. Pergunta 728. É lei da natureza a destruição? Resposta: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fins a renovação e melhoria dos seres vivos. Questão A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Resposta: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na produção, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas porque passa. Pergunta 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Resposta: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Pergunta 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos forma dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão? Resposta: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo por que Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima, que o induz a repelir a morte, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Pergunta 731. Por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? Resposta: é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Pergunta 732. Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Resposta: guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Pergunta 733. Entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição? Resposta: essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce,
com desenvolvimento intelectual e moral. Pergunta 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Resposta. Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Pergunta 735. Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que a necessidade e a segurança traçam? Da casa, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade? Resposta. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos seus maus instintos. Perguntas 736. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso ou escrúpulo quanto à destruição dos animais? Resposta. Esse excesso, no tocante a um sentimento louvável em si mesmo, se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade.